Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Muito bem-vindo à nossa aula sobre hidrólise salina. Nessa aula, nós vamos entender como os sais podem alterar a acidez de um sistema. Isso mesmo, os sais. Você não ouviu errado. E na verdade a explicação para isso é bem simples. Isso acontece porque os sais são capazes de reagir com a água e produzir substâncias ácidas ou básicas, dependendo do tipo de sal. Se você bem se lembra, o sal é um composto iônico e em água vai dissociar. Como é a água que vai separar esses íons, que vai quebrar essa fórmula do sal, nós chamamos esse tipo de reação de hidrólise salina. Hidro significa água, lise significa quebra. Então, quebra do sal pela água, ok? Agora, antes da gente continuar esse lance de hidrólise, eu gostaria de abrir um parênteses para a gente revisar rapidamente força ácida e força básica, porque isso vai ajudar muito a gente durante essa aula de hidrólise. Combinado? Bora lá? Vem comigo. Aqui, força ácida. Se você bem se lembra, os ácidos são divididos em hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio na sua estrutura, e oxiácidos, são aqueles ácidos que têm oxigênio na sua estrutura. Para determinar a força de cada um deles, nós vamos utilizar aí ferramentas diferentes, ok? Nos hidrácidos, nós temos essa sequência que nós precisamos memorizar. Ácido iodídrico, bromídrico e clorídrico são ácidos fortes. Ácido fluorídrico é um ácido moderado. Ácido sulfídrico e cianídrico são ácidos fracos. Então a gente pode memorizar aquela frase daquele professor que eu tinha, que chamava Ivano, que a gente falava para zoar, né? Ivano Brocha clonou o filho sem comer ninguém, tá bom? Então, Ivano Brocha clonou é forte. O filho moderado, sem comer ninguém é fraco. Tranquilo? Agora, oxiácidos, para eu saber se ele é forte ou fraco, eu preciso fazer o número de oxigênios menos o número de hidrogênio. Se esse número for igual a 3, é um ácido muito forte. Se for 2 é forte, se for 1 é moderado, se for 0 é fraco. Então, olha só, H2SO4. 4 menos 2 dá 2. Então, o ácido sulfúrico é um ácido forte. Beleza? Agora, H2CO3, né, o ácido carbônico. 3 menos 2 dá 1. Esse ácido teria que ser moderado, porém ele é um ácido fraco. Por isso que eu coloquei ele aqui, ele é uma exceção, e é uma exceção muito importante que a gente precisa saber, tá? Ele é um ácido fraco porque ele acaba se decompondo em água mais gás carbônico, né? Mais CO2, ele é instável. Então ele acaba se decompondo. Antes de liberar o H+, ele se decompõe em água e CO2, tá bom? Ácido carbônico, um ácido fraco, é importante a gente saber, uma exceção muito importante. Combinado? Agora, força básica. Base é bem simples, né? As bases fortes vão ser as bases do grupo 1 e do grupo 2, com exceção do berílio e do magnésio, tá bom? E a fraca vai ser o resto. Todo o restante são bases fracas. Tranquilo? Combinado? Revisão rápida aqui. Bora para a nossa aula de hidrólise? Vem comigo. Gás nobre, então vamos lá à nossa primeira hidrólise. Nós vamos hidrolisar um sal formado a partir de um ácido fraco e uma base forte, tá? Nós pegamos aqui o cianeto de potássio. Se você bem se lembra, os sais eles são formados a partir de uma reação de neutralização. Então, um ácido reage com a base, forma sal mais água. E nós sabemos que o ácido é quem doa o ânion do sal e a base é quem doa o cátion que forma o sal. Então, olha só, se eu jogar esse sal na água aqui, nós vamos ter a dissociação, vai liberar o íon K+, e o íon Cn-, o íon cianeto. Nós sabemos que o cianeto, né, quem doa o ânion é o ácido. Então, qual ácido que deu origem a esse sal? O ácido cianídrico. Então, ó, esse cianeto aqui veio do ácido cianídrico, tá bom? Olha só o potássio. O potássio é o cátion. O cátion vem de quem? Vem da base. Que base deu origem a esse sal aqui? O hidróxido de potássio, ok? Então, olha só, ácido cianídrico é um ácido fraco. Hidróxido de potássio é uma base forte, porque potássio está no grupo 1, correto? Então, nós temos aqui um sal formado a partir de um ácido fraco e de uma base forte. Tranquilo até aqui?
Gás nobre, deixa eu abrir mais um parêntese aqui. O que diz na prática que um ácido é forte e que um ácido é fraco? A quantidade de H+ que ele consegue liberar, não é verdade? Por que o HCl ele é um ácido fraco? Porque ele tem facilidade de ionizar. Ele tem facilidade para romper essa ligação entre o hidrogênio e o cloro e ficar o quê? H+ e Cl-. Beleza? Então essa molequinha prefere ficar muito mais na forma ionizada do que na forma molecular. Eu tenho um equilíbrio muito mais deslocado para o lado dos produtos do que para o lado dos reagentes. Tá bom? E se eu pegar um ácido fraco, como o ácido cianídrico? Por que ele é fraco? Ele é fraco porque ele libera pouco H+. Quer dizer que ele prefere ficar muito mais nessa fórmula molecular do que na forma ionizada. Ele tem dificuldade de romper essa ligação entre o hidrogênio e o CN. Tá ok? Então ele acaba ficando muito mais na forma molecular do que na forma ionizada. Então ele libera pouco H+, por isso que ele é um ácido fraco. Belezinha? A mesma coisa com a base. Uma base forte é uma base que libera muito hidroxila. Então ela prefere ficar o quê? Separada. Uma base fraca é uma base que libera pouca hidroxila, porque ela prefere ficar juntinha, ela tem dificuldade em separar, em romper essa ligação entre o metal e a hidroxila. Entendido? Agora, dá uma olhada nesse sal aqui que eu joguei na água. Eu joguei o cianeto de potássio na água. A água foi lá e separou esses íons. Nós temos o potássio e o cianeto. Como isso aqui tudo está em água, a água vai tentar reagir com esses íons para voltar a ser o ácido e a base que deram origem a esse sal. Então a água vai tentar reagir com potássio para voltar a ser o hidróxido de potássio e vai tentar reagir com cianeto para voltar a ser quem? O ácido cianídrico. Mas olha só, o que acontece com a água se ela tentar reagir com potássio? Ela vai formar quem? Vai formar o hidróxido de potássio. Opa, pera aí, o hidróxido de potássio é uma base forte. Ora, se ela é uma base forte, ela quer ficar desse jeito aqui ou ela quer ficar desse jeito aqui, ó? Ó, é uma base forte, ela tem facilidade em liberar o OH-, ela não quer ficar junto. Ela prefere muito mais ficar na forma o quê? Dissociada. Tá bom? Então isso aqui não vai acontecer. Não adianta a água ir lá se oferecer para o potássio, que ele vai falar, não, não quero. Eu tô livre, eu tô sozinho, eu tô gostando do jeito que eu tô. Ele tá feliz demais desse jeito. Porque senão vai dar origem a uma base forte gosta de ficar dissociado. Então isso aqui não acontece, tá bom? Agora, quando a água chega no cianeto, aí a coisa é diferente, né? Por quê? Porque se a água reage com o cianeto, vai dar origem a qual ácido? Vai dar origem ao HCN, que é um ácido fraco. E se ele é um ácido fraco, de que jeito que ele gosta de ficar? Na forma molecular. Ele adora, ele estava muito sozinho, muito triste. Quando ele viu a água e viu a oportunidade de recuperar o hidrogênio que ele perdeu, ele ficou feliz demais da conta. Então ele reage com a água e forma quem? O ácido cianídrico. E isso aqui vai acontecer, tá bom? Porque ele prefere ficar na forma molecular. Só que, olha só, água, H2O, eu posso escrever desse jeito aqui, ó. É a mesma coisa, ó. H2O, tem o mesmo jeito. Agora, se um hidrogênio vem se ligar ao cianeto para formar o ácido cianídrico, o que vai ficar sobrando aqui? Um OH? Ah, então peraí. Se a água reage com o cianeto, nós temos que um hidrogênio vem aqui para o cianeto e a gente começa a ter o que livre em solução? OH-. Olha só. Então, se a água reage com o cianeto, forma o ácido cianídrico e começa a ficar livre em solução a hidroxila. Lembra no começo da aula a gente falou que a hidrólise, a gente estuda o comportamento do sal na solução. Como que o sal pode alterar a acidez de uma solução? Aqui, como o sal pode alterar a acidez de uma solução? Se ele é um sal formado a partir de um ácido fraco e uma base forte, ele vai deixar o meio que básico. Porque a água, ao reagir com um dos íons, vai deixar sobrar quem? Vai deixar sobrar a hidroxila.
Então eu vou ter cada vez mais hidroxila nessa solução, é uma solução que vai ficar cada vez mais básica. Então, sal formado a partir de ácido fraco e base forte vai deixar o nosso meio básico. Entendido? Combinado? Agora, vamos ao nosso segundo caso. Quando nós temos um sal formado a partir de um ácido forte e uma base fraca. O nosso sal é esse aqui, ó, o nitrato de alumínio. Então, o ácido que deu origem a esse sal foi quem? Foi o HNO3, foi o ácido nítrico, correto? E a base que deu origem a esse sal foi o hidróxido de alumínio, que é isso aqui, né? Ó, AlOH3, beleza? Aqui, quando eu jogo esse sal na água, a água vai lá e dissocia esse sal. Eu vou ter o íon alumínio e eu vou ter o íon nitrato em solução. E a água agora vai tentar reagir com esses íons, belezinha? Então a primeira coisa que a água vai fazer é chegar no alumínio. Quando ela chega no alumínio, ela vai chegar para formar o quê? A base que deu origem a esse sal. E qual foi a base que deu origem a esse sal? Ó, o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é uma base fraca, porque o alumínio não está nem no grupo 1 nem no grupo 2. Então o hidróxido de alumínio é uma base fraca. Quando a água chegar no alumínio, ele vai ficar feliz demais, porque tudo que ele quer é ficar na forma de quê? Na forma de base, porque é uma base fraca. Ela prefere ficar na forma de base do que ficar na forma dissociada. Então isso daqui é uma reação que vai sim acontecer. Só que, olha só, eu posso escrever a água desse jeito aqui, correto? H2O é a mesma coisa. Se eu começo a usar hidroxila para formar essa base, AlOH3, o que começa a ficar livre na solução? H+. Tá ok? Como eu precisei de 3 hidroxilas para formar essa base, eu deixei 3 H+ livres nessa solução. Então, à medida que a água vai reagindo com o alumínio que vem desse sal, começa a deixar o meio cada vez mais ácido. E se a água chegar agora no nosso amigo nitrato? A água vai ver o nitrato lá e vai tentar reagir com o nitrato. Se ela tenta reagir com o nitrato, é para formar qual ácido? Para formar o ácido nítrico. Olha só, 3 menos 1 dá quanto? 2. 2 é um ácido forte. Você acha que o ácido nítrico quer ficar nessa forma? Não quer. O ácido nítrico prefere ficar na forma ionizada. Não adianta a água chegar lá querendo dar um hidrogênio para ele e falar, não, não quero. Eu quero ficar ionizado. Eu sou um ácido forte. Como eu sou um ácido forte, eu libero muito H+. Não adianta vir tentar reagir comigo. Tá bom? Então, quando eu tenho um sal formado a partir de um ácido forte e uma base fraca, a base fraca vai se ligar à hidroxila, porque ela é fraca e prefere ficar dessa maneira, e vai começar a sobrar o quê? H+ na minha solução. Então eu vou ter uma solução ácida. Então, sal formado a partir de ácido forte e base fraca deixa a nossa solução ácida. Combinado? Entendido? Aqui, vamos ao nosso terceiro caso, que é quando eu tenho um sal formado a partir de um ácido forte e de uma base forte. Aí o sal que eu peguei foi o cloreto de sódio, tá bom? Qual é a base que dá origem a esse sal? Ó, o NaOH, o hidróxido de sódio. Qual é o ácido que dá origem a esse sal? O ácido clorídrico, HCl. Quando eu jogo esse sal na água, ele vai dissociar, eu vou ter o Na+, e o Cl-. E a água agora, como isso aqui tudo está em solução aquosa, a água vai tentar reagir com esses íons. Primeira coisa, a água vai atacar aqui primeiro o Na+, tá bom? Então ela vai chegar lá no Na+, e vai tentar reagir com ele para formar o quê? A base que deu origem a esse sal. Qual que é a base que deu origem a esse sal? O hidróxido de sódio. Olha só, o hidróxido de sódio é uma base forte. O sódio é do grupo 1. Essa reação vai acontecer? Não vai, porque isso aqui é uma base forte e o sódio prefere ficar muito mais na forma dissociada do que na forma de base. Isso aqui não vai acontecer, não vai formar base forte. Olha só o cloreto. A água vai tentar reagir com o cloreto também para formar quem? O ácido que deu origem a esse sal, que é quem?
O ácido clorídrico. E o ácido clorídrico é um ácido forte. Então essa reação também não vai acontecer, porque o cloreto prefere ficar muito mais separado na forma iônica do que na forma molecular. É um ácido forte. A hidrólise, quando nós temos um ácido forte e uma base forte, para ser sincero, não acontece hidrólise aqui, ó. Nenhuma dessas reações está acontecendo. Então, quando eu tenho sal formado a partir de um ácido forte e uma base forte, não vai acontecer hidrólise. O pH do nosso meio vai ficar neutro, tá bom? Porque não está sobrando nem H+, nem OH-. A quantidade de H+ continua igual à quantidade de OH-. Então, sal formado a partir de ácido forte e base forte, o meio continua neutro, tá bom? pH igual a 7. Não acontece hidrólise. Combinado? Certinho? Gás nobre, para a gente encerrar nossa aula, falta a nossa última combinação possível, né? Que é o sal formado a partir de ácido fraco e base fraca. E para isso nós escolhemos o sulfeto de ferro. Olha só, a base que dá origem a esse sal é quem? É o hidróxido de ferro 2, correto? Ó, hidróxido de ferro 2. O ácido que dá origem a esse sal é quem? É o ácido sulfídrico, H2S. Eu vou pegar esse sal, colocar na água, a água vai dissociar esse sal, vai separar essas cargas. Eu vou ter o íon ferro e eu vou ter o íon sulfeto em solução. Como eles estão em solução, a água vai tentar reagir com esses íons, tá bom? Então, primeiro aqui, ó, vamos fazer a reação do íon ferro com a água. Quando a água tenta reagir com o íon ferro, vai fazer isso para formar quem? A base que deu origem a esse sal, que é o hidróxido de ferro. Essa daqui é uma base fraca. Isso, é uma base fraca. Olha só, o ferro não é nem do grupo 1, nem no grupo 2. Então, essa reação vai acontecer, porque se ele é uma base fraca, o ferro prefere ficar muito mais na forma de base do que na forma dissociada. Então, nós vamos ter aqui a formação do hidróxido de ferro 2. E olha só, se eu escrever água desse jeito aqui, ó, é a mesma coisa, não é? Ó, H2O. Se eu usei duas hidroxilas para formar essa base, quantos H+ vai estar livre nessa solução? 2 H+ vão estar livres nessa solução. Então, quando essa reação acontece, começa a deixar o meio cada vez mais ácido, beleza? Agora vamos para o segundo, olha só. O sulfeto vai reagir com a água e vai dar origem a quem? Ao ácido que formou esse sal em primeiro lugar. Qual foi o ácido que formou esse sal? O ácido sulfídrico. Então, quando a água reagir com o sulfeto, vai ter a formação do H2S. Agora, eu posso escrever a água desse jeito aqui, ó. HOH, né? H2O, é a mesma coisa, não é verdade? Se eu usei 2 hidrogênios para ligar no sulfeto e formar o ácido, quantas hidroxilas eu vou ter livre nessa solução? 2, olha só. 2 OH-. Então, quando a água reage com o sulfeto, forma o ácido, esse é um ácido fraco, não é verdade? H2S é um ácido fraco, ele prefere muito mais ficar nessa forma do que na forma iônica, tá? Então, nós vamos ter a formação do ácido e quando isso acontece, começa a liberar o quê? Hidroxila para a nossa solução. Belezinha? Entendido até aqui? Agora, a pergunta que não quer se calar é a seguinte: esse sal, no fim das contas, vai deixar o meio ácido ou o meio básico? Porque está liberando os dois, a gente está tendo tanto formação de H+, quanto formação de OH-. E a resposta para essa pergunta é não sei, tá? Quando eu tenho ácido fraco e base fraca, a gente não consegue dizer se esse meio vai ficar ácido ou básico sem ter mais informações. Só com isso daqui eu não consigo falar para você se esse meio está ácido ou básico. Porque eu não sei qual base, se essa base é mais fraca ou mais forte do que esse ácido. Eu não sei a quantidade de H+ e de OH- que está liberando aqui. Nos outros era fácil, porque estava liberando só H+. Ah, então se está liberando só H+, eu consigo falar que está ficando mais ácido. Se está liberando só OH-, eu consigo falar que está ficando mais básico. Mas se está liberando os dois, qualitativamente, porque nós estamos fazendo tudo isso aqui de maneira qualitativa,
Eu só estou falando, está ficando mais ácido, está ficando mais básico. Eu não estou dando quantidade. Eu não estou falando, está ficando 2 vezes mais básico, está ficando 2 vezes mais ácido. Não. Nós estamos fazendo tudo isso de forma qualitativa. E de forma qualitativa, eu não consigo falar se esse sal vai deixar essa solução mais ácida ou mais básica. Para eu poder fazer isso, o exercício tem que me dar dados. O exercício tem que me falar qual que é essa quantidade e qual que é essa quantidade. E aí fica fácil, né? Se eu sei a quantidade de H+, eu sei se tiver mais é mais ácido, se tiver menos é menos ácido. Não é verdade? Belezinha? Então, quando eu tenho um sal formado a partir de um ácido fraco e uma base fraca, nós precisamos de mais dados para a gente falar se esse meio vai ficar ácido ou básico. Entendido? Combinado? Certinho, gás nobre? Com isso, nós encerramos mais uma maravilhosa aula de Química. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e reage!